Deputados debatem sobre a implantação do programa Águas para Manaus e decidem ampliar a discussão em uma audiência pública. Silves e Japurá aderem às ações de atualização das leis do Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia Legislativa. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: deputado Sidney Leite pede rigor na discussão da legislação ambiental em detrimento do desenvolvimento do setor primário no Amazonas. E ainda, lei de diretrizes orçamentárias entra em tramitação na Casa Legislativa e o presidente Josué Neto explica as próximas etapas do processo. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 29 de maio de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Na manhã de ontem, terça-feira, na Assembleia Legislativa, os deputados manifestaram-se a respeito da mensagem governamental 42/2013, que trata do protocolo de intenções para a constituição do PROAMA. Foram discutidos temas como ampliação da taxa de consumo para a tarifa social, colocação de hidrômetro e ampliação do fornecimento de água. O projeto, que seria votado ontem em regime de urgência, foi adiado para a próxima semana após o pedido de realização de audiência pública pelo deputado José Ricardo. O consórcio público PROAMA custou aos cofres públicos 347 milhões de reais por meio de financiamento do governo federal ao governo do Amazonas. O projeto prevê a exploração do fornecimento de água pela iniciativa privada por 32 anos. O deputado Marcos Rota mostrou-se preocupado com a possibilidade de o consórcio ser administrado pela Manaus Ambiental. De acordo com o parlamentar, a empresa não tem capacidade técnica para garantir o abastecimento de água de aproximadamente 500 mil pessoas nas zonas norte e leste da cidade. Nós estamos um tanto quanto temerosos com relação ao desfecho disso, né? Que o consórcio é importante, que a união entre o Estado e o município é uma união importante também para a cidade de Manaus. Isso nós não discutimos, né? O que nós estamos temerosos é com relação a quem vai gerenciar o PROAMA, porque a empresa Manaus Ambiental tem se mostrado ineficiente na prestação dos serviços na capital em diversas áreas, né? E eu não sei se ela tem capacidade administrativa, suporte administrativo, se tem infraestrutura para poder gerenciar um programa do porte do PROAMA. O projeto, que seria votado nesta terça-feira em regime de urgência, foi adiado para a próxima semana, após a sugestão do deputado José Ricardo para ampliação dos debates na Casa Legislativa, em audiência pública, que será realizada no dia 4 de junho. A empresa hoje ela não cumpre o contrato. Eu acho que vai ser um grande erro repassar isso para essa empresa ou qualquer outra. Acho que o Estado tem que administrar. O Estado, que eu falo, é o poder público, de uma forma ampla. Pode ser um consórcio entre Estado e município para distribuir a água, para tratar e distribuir a água. Também existe o fato de que é um contrato de 32 anos. E aqui nós precisamos discutir melhor esse consórcio e esse encaminhamento. É o que a gente exige, que aqui na Assembleia a gente tenha um tempo maior para esse debate. O projeto prevê ainda a ampliação da taxa de consumo da tarifa social de 10 para 15 metros cúbicos, beneficiando a população de baixa renda atendida pelo programa Bolsa Família do governo federal. Além disso, também serão disponibilizados gratuitamente hidrômetros para aproximadamente 40 mil pessoas que não têm como pagar pelo equipamento. Um grande debate se deu em torno do pagamento do empréstimo feito ao governo do estado para a execução do PROAMA. O deputado Marcelo Ramos salientou que esse custo não deve ser repassado ao consumidor e garantiu que muitos benefícios serão trazidos caso o PROAMA seja aprovado na Assembleia. O convênio, ele tem um texto, no mínimo, estranho e dúbio, porque diz que a restituição dos valores de gastos pelo governo do estado será feita através da venda de água em atacado. Eu não sei o que é venda de água em atacado. A única conclusão que eu posso tirar é de que seria da venda que a empresa faz ao consumidor final, o que seria um absurdo. O governo do estado usar dinheiro público para construir o PROAMA
repassar para uma instituição privada e autorizar essa instituição privada a cobrar o custo de construção do cidadão que já pagou o imposto de onde saiu o dinheiro para a construção da obra. De acordo com o que está previsto no PROAMA, o Estado deverá ofertar infraestrutura para que haja delegacia especializada no combate ao furto de água. Além disso, as empresas do Distrito Industrial, que atualmente são abastecidas por poços artesianos, deverão pagar a tarifa de água. Chico Preto, líder da maioria na casa, aproveitou para esclarecer algumas dúvidas dos deputados quanto aos custos do financiamento que não serão repassados ao consumidor e ressaltou que muitos benefícios virão a partir da aprovação do PROAMA, que atualmente não funciona por falta de vontade política da antiga administração municipal. O preâmbulo do protocolo é muito claro, em que o custo do PROAMA não pode ser transferido para o custo tarifário. Esse documento é público, está no preâmbulo do protocolo. Então, o custo de produção da Manaus Ambiental para o custo de produção do consórcio público do PROAMA não deve ser muito diferente, até porque nós estamos falando, quem é que fornece energia? A Manaus Energia. É ela que fornece a energia tanto para o PROAMA quanto para a Manaus Ambiental. Nós estamos falando da água, que é o custo da água, zero. Tanto a Manaus Ambiental quanto o PROAMA pegam água de graça. Nós estamos falando de custo de cloro. A mesma quantidade vai ser comprada, quantidade muito próxima, vai ser comprada pelo PROAMA e vai ser comprada pela Manaus Ambiental. Então, o custo de produção, ele é muito próximo. Ele é muito próximo, porque os insumos são os mesmos. O que pode diferenciar é o modelo administrativo. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, garantiu que até a próxima semana a Casa Legislativa terá tempo para esclarecer as dúvidas de todos os parlamentares quanto à implantação do programa. Independente da importância, é claro que a gente precisa discutir o assunto, e eu digo, na verdade, nem discutir, eu acho que apenas entrar em alguns méritos dos quais alguns deputados tenham alguma dúvida com relação à aprovação do projeto que envolve o PROAMA aqui na casa. Este assunto já é um assunto que é debatido pela sociedade inteira há muitos anos, há 20 anos que a gente ouve falar da falta de água na zona norte de Manaus, na zona leste de Manaus. A partir da aprovação da minuta pela ALEAN, o consórcio terá autonomia para lançar o edital com o processo de licitação. Na divisão dos lucros da exploração do PROAMA, o governo do estado ficará com 60% do que for arrecadado, a Prefeitura de Manaus com 10% e a empresa vencedora com 30% do lucro. Uma comitiva formada por 5 vereadores de Silves estiveram no Centro de Cooperação Técnica da Assembleia Legislativa, o CECOT, recebendo orientações para a realização de uma audiência pública no município sobre a atualização da Lei Orgânica de Silves. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, assinou ofício para que os trabalhos de adequação da Constituição de Japurá também sejam iniciados. A sugestão de atualização da Lei Orgânica de Silves, a 204 quilômetros de Manaus, foi entregue à Câmara Municipal no início desse ano. Agora, os membros da comissão de revisão querem debater as possíveis mudanças com os comunitários. Por isso, os vereadores procuraram o Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT, da Assembleia Legislativa, para receber orientações para realizar as audiências públicas. Estamos aqui em busca de melhores informações para como debater esses assuntos perante a nossa sociedade trazendo sugestões, né? Aquilo que achar que deve acrescentar e aquilo que achar que deve, né, suprimir da lei orgânica, mas eu acredito que o CECOT já deu uma assistência muito bem para a nossa lei orgânica e com isso nosso município só tem a ganhar. 2 audiências públicas em Silves devem ser realizadas, a primeira dia 14 de junho e a última dia 7 de julho. Depois dessas audiências públicas, nós teremos a realização da primeira votação do primeiro turno, o interstício e a votação do segundo turno. Eles estão querendo ultimar as votações para que até agosto nós possamos concluir as votações, passarmos a fazer a revisão ortográfica para mandar para a gráfica e aí publicar o livro da Lei Orgânica e do Regimento Interno de Silves. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, assinou um ofício para que os trabalhos de revisão da Lei Orgânica de Japurá, a 244 quilômetros de Manaus, sejam iniciados. O CECOT já vem trabalhando em Silves e, a partir de agora,
nós já vamos começar a implementar esse trabalho do Zecote, principalmente com a questão do regimento interno e da lei orgânica também no município de Japurá. Nesse último ano, nós conseguimos completar aí 2 fases do trabalho em 17 municípios, né, e outras fases serão completadas. Durante o encontro, também foi discutido sobre a doação de bens inservíveis da Alean, que a casa deverá fazer às câmaras municipais. Nós ainda não temos a resolução pronta para fazer essas doações, e assim que nós tivermos a resolução pronta, nós vamos escolher como forma de prioridade as câmaras mais carentes, né? Câmaras extremamente desprovidas, né? de computadores, de móveis, e que a gente vai fazer aí essas doações sempre olhando como uma relação institucional. O Centro de Cooperação Técnica do Interior funciona no 5º andar da Assembleia Legislativa. O deputado Sidney Leite aproveitou a proximidade da Semana do Meio Ambiente para discutir o rigor da legislação ambiental em detrimento do desenvolvimento do setor primário no Amazonas. O parlamentar defende que este é um momento oportuno para se discutir a questão. Durante o pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Sidney Leite questionou o excesso de rigor na legislação ambiental vigente. Segundo o parlamentar, a política de Estado que incentiva a produção rural acaba prejudicada por diversas limitações previstas em lei. A legislação ambiental inibe uma série de investimentos no que diz respeito à agropecuária como um todo, quando você se utiliza de área de APP, por exemplo. Então, a X metros da margem dos rios, isso fica impedido. E muito dos nossos criadores se utiliza de cabeceiras de rios, de áreas próximas a igarapés, para que possa também ter uma complementação dos tanques escavados. Então, eu entendo que essa discussão é importante, como também nós otimizarmos áreas degradadas. O deputado também destacou a importância da mecanização e do acesso ao crédito para o desenvolvimento da piscicultura, pecuária e agricultura no estado. Que a gente possa disponibilizar para o pequeno produtor e o médio produtor um crédito mais robusto, que a gente possa trabalhar a mecanização e trabalhar em áreas mais concentradas, não dispersas, para que a gente possa aumentar a produtividade, inclusive de produtos, que é alimento que está na prioridade da nossa dieta, como é o caso da farinha de mandioca. Se nós melhorarmos toda a cadeia produtiva, e aí passa por mecanização, por correção de solo, por aplicação de novas tecnologias, adoção de cultivares já desenvolvido pela Embrapa, eu não tenho dúvida que a gente dá esse salto qualitativo. O programa Amazonas Rural foi iniciado em julho do ano passado e tem o objetivo de dar impulso à economia do estado a partir do setor primário. O programa consiste em um pacote de medidas para aumentar a produção, a fim de tornar o Amazonas autossuficiente em alimentos e produtos agroflorestais. Segundo Sidney Leite, a legislação ambiental acaba sendo um entrave para a realização dos objetivos do programa. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje dos jornais e sites da cidade? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Alean. Estamos aqui para trazer as principais notícias dos jornais impressos de Manaus desta quarta-feira. Vamos começar com o Jornal do Comércio? Vamos ver o que o Jornal do Comércio vai destacar no dia de hoje? Sinal verde para a redução da tarifa de energia elétrica. Medida irá gerar um reflexo imediato em todos os setores de Manaus. Na prática, a proposta do governo gerou uma redução de 32% para as empresas. O custo da energia dos consumidores no Amazonas é um dos mais caros do país. O custo da energia elétrica deve ser reduzido para as empresas do PIN. Em votação realizada ontem, os deputados aprovaram o texto da medida provisória que reduzirá o valor das contas de luz de consumidores e empresas. Essa votação foi feita no dia de ontem na Câmara Federal. Vamos aguardar então essa redução aqui para o Amazonas, né? Vamos seguir agora com o Jornal Diário do Amazonas. Vamos ver qual o destaque do Diário do Amazonas do dia de hoje, desta quarta-feira.
Estado aposta em áreas prioritárias e na realização da Copa em Manaus. Para seu último ano de mandato, o governador Omar Aziz planeja ampliar os investimentos sociais, a geração de renda e as ações para a Copa, segundo orçamento para 2014. Metas do governo incluem educação e Copa. As prioridades do governador Omar Aziz aí para o último ano, ano que vem, o último ano do governo dele, primeiro, a implementação de uma política estadual de desenvolvimento econômico e sustentável dos recursos ambientais, reduzir o déficit de vagas no sistema prisional, ampliando a capacidade de atendimento, possibilitar a abertura e conservação da malha rodoviária estadual e da malha de ramais vicinais e consolidar a Universidade do Estado do Amazonas. Todos esses pontos aqui estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, que foi enviada na segunda-feira aqui para casa, para a Assembleia Legislativa, que deve ser apreciada primeiro pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também pela Comissão de Finanças. Depois segue para plenário para receber emendas dos deputados e o presidente da casa disse ontem, deputado Josué Neto, que pretende votar a LDO até o fim desse primeiro recesso, desse primeiro semestre de 2013. Então, na LDO enviada pelo governador Omar Aziz à casa, essas são as prioridades para o último ano dele como governador aqui no Amazonas. Vamos aguardar aí, então, os próximos acontecimentos da LDO. Vamos aqui no G1, ver o que é destaque na internet, g1.globo.com, que vai destacar a parte da educação. Prazo para pagar taxa do Enem termina nesta quarta-feira. Taxa de R$ 35,00 deve ser paga no Banco do Brasil durante horário bancário. Na terça, o ministro disse que quase 2,1 milhões ainda não tinham feito o pagamento. Então, a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio terminou na segunda-feira. A taxa para o pagamento termina nesta quarta-feira, hoje no horário normal de expediente bancário. Então, quem ainda não fez o pagamento, aproximadamente 2,1 milhões de pessoas, é bom correr para não perder aí o prazo e ficar sem fazer a prova. Durante esse ano foram o maior número de inscritos durante os 15 anos de Enem. Foram aproximadamente quase 8 milhões, 7 milhões e 800 mil candidatos se inscreveram aí para fazer o Enem. Então, vamos aguardar. Você que fez a inscrição para o Enem precisa pagar a taxa de R$ 35,00 e o prazo termina hoje. Amanda, eu fico por aqui. Essas foram as notícias. Bom feriado e até semana que vem. Bom feriado para você, Adriano, e aguardamos você no próximo programa. E veja a seguir, Princesa dos Solimões deve ser homenageada na Assembleia Legislativa. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A conquista do Campeonato Amazonense 2013 pelo Princesa dos Solimões foi tema de discussão na Assembleia Legislativa. Uma sessão especial para homenagear o time e o futebol do estado deve ser realizada na casa por iniciativa do deputado Orlando Cidade. A final do Campeonato Amazonense de Futebol foi no último domingo, dia 26. Nos pênaltis, o time Princesa dos Solimões de Manacapuru venceu o Nacional por 7-6. Foi a primeira vez que o Princesa conquistou o título. A vitória foi tema de debate na Assembleia Legislativa, levantada pelo deputado do PTN, Orlando Cidade. O parlamentar é autor de requerimento para homenagear o time de Manacapuru na Aleam.
Para Orlando Cidade, a homenagem é uma forma de valorizar o futebol do estado. É fazer com que o nosso esporte volte a crescer. O Amazonas, que já teve competições nacionais, já teve o São Raimundo, que por várias vezes teve em grandes conquistas de campeonatos brasileiros, volte a crescer. Volte a crescer de uma maneira assim, trazendo clubes do interior, como Princesa, campeão, valorizando os valores que o seu time, a maioria era de jogadores da terra, e valorizar o futebol amazonense. Os deputados do PMDB, Marcos Rota e Belarmino Lins, querem que a homenagem seja feita também ao nacional, vice-campeão do amazonense. Para os deputados, dessa maneira, o futebol é valorizado, principalmente porque ano que vem será realizada a Copa do Mundo em Manaus. Nós estamos em vias de sediarmos uma Copa do Mundo. E nós precisamos, mais do que nunca, fortalecer o nosso futebol para que a nossa bela arena, que é uma das mais belas arenas do mundo, possa, depois dos Jogos da Copa do Mundo, efetivamente trazer de volta os grandes embates, os grandes clássicos, devolver as famílias aos nossos estádios. E eu penso que pronunciamentos iguais ao de Vossa Excelência ajudarão, nesse novo momento, na solidificação e no ressurgimento do nosso futebol amazonense. Então, queria cumprimentar a Vossa Excelência e, se Vossa Excelência me permitisse, nesta mesma sessão que Vossa Excelência fará para homenagear o Princesa, gostaria de dividir também com Vossa Excelência esse momento de congraçamento e convidar também o Nacional, porque o Nacional está bem representando também o futebol amazonense na Copa do Brasil. Então, no meu a parte a Vossa Excelência, cumprimentando Vossa Excelência e torcendo para que verdadeiramente a gente possa ter mais embates como esse, né, do ressurgimento do futebol amazonense. Numa demonstração de valorização do futebol amazonense, diante do investimento que que o governo está implementando aqui na Arena, nós temos que sair do marasmo do passado do futebol para um futebol mais atuante, mais dinâmico, onde nós possamos estar presentes na Arena, prestigiando, valorizando o nosso futebol também, para poder ter a alegria de estar num cenário nacional. A data da homenagem ainda será definida. Representante dos policiais militares na Assembleia Legislativa e presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Cabo Maciel, reivindicou em plenário diversas melhorias para a categoria. O parlamentar cobra do governo do estado a aprovação de uma lei que define um plano de carreiras para os policiais e bombeiros militares. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Cabo Maciel cobrou do Poder Executivo maior agilidade na análise da minuta de lei que institui um plano de cargos, carreiras e salários para os praças da Polícia Militar e bombeiros. O projeto já está na Casa Civil do Governo do Estado e possui um parecer jurídico favorável para aprovação. O parlamentar quer realizar junto ao Poder Executivo uma reunião com os representantes da categoria, com o objetivo de ajustar os últimos detalhes do projeto. Já solicitei do governador uma audiência com as entidades de classe, com as representações, a Associação de Cabos Soldados, Subtenente Sargento, a Associação das Esposas dos Policiais Militares e a Associação dos Oficiais. E está com mais de 30 dias que eu dei entrada nesse ofício no gabinete do governador e até agora não tivemos resposta. Nós entendemos que o governador tem uma agenda muito pesada. A gente solicita que o governador arrume um pequeno tempo ou determine uma equipe de governo para negociar com as entidades de classe. Outras questões relacionadas aos servidores de segurança pública também foram abordadas pelo parlamentar. O deputado reivindica um aumento do auxílio moradia pago aos policiais que atuam no interior. Segundo Maciel, o valor de R$ 300 não sofreu qualquer reajuste nos últimos anos. Quando criar essa gratificação de auxílio moradia para o policial militar no interior, quem criou ela esqueceu de botar um indexador ou não colocou de propósito. Nós estamos com essa gratificação de R$ 300 há 10 anos congelado. Cabo Maciel defende que o valor do auxílio moradia seja de pelo menos R$ 400, conforme havia sido definido no último reajuste concedido à categoria. Porém, o novo valor jamais foi pago aos policiais. Os primeiros 5 meses de administração do prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras, receberam críticas do deputado Tony Medeiros. Segundo o parlamentar, a cidade está abandonada, o que preocupa o deputado a um mês do Festival Folclórico dos Bumbais da cidade.
As críticas foram feitas pelo deputado do PSL, Tony Medeiros, durante pronunciamento na Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, está com mais de 60% das ruas esburacadas. Tony Medeiros também denunciou que faltam remédios nas unidades básicas de saúde. Eu queria estar aqui falando de uma forma diferente, dizendo que a nossa cidade estava bem administrada e preparada para os 100 anos de Garantido e Caprichoso. Infelizmente, a notícia é diferente. A cidade esburacada, desmandos administrativos, falta remédio, falta médico. É uma situação realmente preocupante e eu só chego a duas conclusões. Ou o prefeito realmente é incompetente ou ele quer massacrar o povo de Parintins. Ainda segundo o deputado, mais de 10 milhões de reais foram gastos sem licitação em alguns serviços como o recolhimento de resíduos sólidos. No dia 1º de janeiro, quando ele assumiu, ele já decretou a situação de emergência, que inclusive não foi aceita pelo próprio Estado. Mesmo assim, mais de 10 milhões de reais foram contratados pela Prefeitura de Parintins. Hoje, a situação de Parintins devido à enchente é uma situação realmente de emergência em alguns pontos da cidade. Hoje, como é que ele vai investir o que ele já gastou lá na frente? Foram mais de 10 milhões empenhados. O deputado quer que o governador Omar Aziz intervenha na situação para que a cidade esteja preparada para receber os turistas no Festival Folclórico de Garantido e Caprichoso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, entrou em tramitação ontem, na terça-feira, na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, explicou quais serão as próximas etapas antes da votação da matéria pelos parlamentares. Além do papel de legislar, a Assembleia Legislativa também deve fiscalizar as atividades do Poder Executivo. A votação do orçamento anual do Estado faz parte do dever constitucional das casas legislativas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece metas para o investimento do dinheiro público. Por isso, é necessário discutir a forma de se aplicar esses recursos. E a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental nessa fase. Nesta terça-feira, a LDO começou a tramitar na Casa. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, explica as próximas etapas da matéria. Ela vai entrar em todas as suas fases de discussões. Nós temos aí, de hoje em diante, 20 dias para que ela retorne ao plenário, passando por todas as comissões. É o trâmite normal. O parlamentar destacou ainda o papel dos deputados ao propor as emendas à LDO e a responsabilidade dos mesmos durante a votação em plenário. Essas discussões dentro das comissões é que serão aceitas as emendas que serão remetidas ao plenário. E o plenário é soberano, é o plenário, são os deputados, cada um com seu mandato, nós somos 24 deputados, e esta questão de aceitar ou não emendas na LDO é de responsabilidade dos deputados. Neto afirmou ainda que a LDO deverá ser votada em plenário antes do recesso parlamentar, que iniciará na segunda quinzena de julho. E hoje a Coordenadoria Cultural do Poder Legislativo realiza uma feira cultural da ALEAN em homenagem às mães, no hall do Centro Técnico a partir das 12 horas. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o site www.youtube.com, canal ALEAN. Continue com a nossa programação e um ótimo feriado para você. E até o próximo programa. Tchau, tchau.